principal dado que aparece, na verdade, na nossa manchete e nas manchetes dos outros jornais é a desocupação. E a desocupação chegou a 7% no trimestre encerrado em março, a menor taxa da série histórica para o período. Agora, quem pode trazer essa informação em detalhes é você, minha amiga e colega de trabalho, Débora. Vou passar rapidinho, porque eu não tenho tanto tempo aqui, eu tenho uns 6 minutinhos para falar de PNAD com vocês, então a gente vai passar nos principais pontos. O que a gente vê aqui do comportamento do desemprego nesse mês ou nesse trimestre encerrado em março? A gente tem uma alta, né, uma subidinha ali do desemprego, o que é uma coisa até comum no começo do ano, mas mais que isso, né, a gente consegue ver, né, aqui no gráfico, achei que o gráfico estava aqui, mas ele está ali. Vamos lá, a gente consegue ver aqui essa alta, né, então a gente chega num patamar, no menor patamar aí em novembro, em 6,1, depois a gente começa a ter, inclusive, um aumento do desemprego antes do esperado, né, porque a gente começa a ver esse movimento normalmente de alta depois das festas, né, depois do fim do ano, que é quando vagas temporárias acabam, a gente tem uma sazonalidade ali de emprego, isso é bastante comum de ter essa alta. Mas quando a gente olha esse dado, a gente vê, bom, está subindo o desemprego, ainda está num patamar mais baixo do que estava no ano passado, mas qual a qualidade desse emprego? Como esse desemprego aconteceu? Como é que está a renda? Eu acho que esses são os pontos principais para a gente olhar, porque também não adianta ter um desemprego em queda e uma informalidade enorme e uma renda caindo, né? Que não é o cenário de renda que a gente tem hoje, mas são pontos importantes para a gente pensar em qualidade, né? No dado qualitativo da formação de emprego. Então, por mais que a gente tenha aí um aumento do desemprego, e a gente vai ver daqui a pouco na criação de vagas, como é que foi a variação das vagas de um mês para o outro, na criação aqui é variação mesmo da ocupação, como é que isso foi formado. Então, vamos ver aqui, vamos passar para o próximo gráfico, que eu acho que é mais importante aqui. Quando a gente vê o número de empregados, ou a variação desse número de empregados de um mês para o outro, 90 mil vagas, né, ou postos de trabalho deixaram de existir aí entre abril e março não, né? Entre fevereiro e março dos empregados. E aí a gente vê uma queda bem grande nos empregados do setor privado com carteira assinada, 113 mil vagas ou ocupações, né, pessoas ocupadas nessa categoria, e 84 mil vagas no setor privado sem carteira assinada. 4 mil de trabalhador doméstico. A gente tem aí 65 mil, um aumento de 65 mil pessoas no setor público com carteira assinada, 46 sem carteira. Mas aí a gente vai para o ponto que eu queria chegar aqui, eu queria frisar muito aí o empregado no setor privado com carteira e sem carteira, e na próxima página que são aí os trabalhadores com o CNPJ, empregador, conta própria. Porque a gente vê um aumento do trabalho por conta própria com o CNPJ e sem, né? Então a gente começa a ver de novo um movimento indo ali para o conta própria, né? Não é o empregador com CNPJ, nem o empregador sem CNPJ, mas um movimento de aumento de vagas aí que não supre o que deixou de existir no setor privado, mas aí no conta própria com CNPJ e sem. Né? Então, esse aumento de vagas acontece aí. E a gente sabe que o trabalho por conta própria aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala sem CNPJ, tem ali uma beirada da informalidade. Né? Então, a gente volta a ver esse crescimento nesse tipo de vaga saindo ali do setor privado. E isso acende um alerta. A gente ainda não tem efeitos na renda, a renda voltou a subir de forma real, então desconsiderando a inflação ou descontando a inflação, a gente volta a ter um aumento da renda nesse mês, mas esse alerta da informalidade ou dos empregados por conta própria aí, voltando a crescer com uma queda bem grande no setor privado, a gente já começa a ver alguns efeitos que podem vir justamente da taxa Selic mais alta. Se você tem uma taxa Selic mais alta, se você começa a criar um ambiente para desaceleração econômica, as empresas elas vão contratar menos. Elas podem ter ali um maior número de demissões porque ela vai diminuir o investimento, ela vai botar o pé no freio. Por isso que a gente não pode deixar
né, tudo ali na mão também do setor privado, porque o setor privado ele sempre vai buscar o lucro no final das contas. E deixar isso na mão, e aí eu não estou falando isso à toa, né, deixar isso na mão ali do setor privado, sempre que ele puder transformar alguma coisa em lucro, ele vai transformar. Então, se a gente está num ambiente macroeconômico não tão favorável para o investimento, ele vai tentar fazer desse limão uma limonada do lucro dele. Então, ele vai tentar extrair lucro de alguma forma. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso demitindo as pessoas, diminuindo os custos dele. Então, a gente tem uma questão aí pela frente, e na segunda-feira eu volto a falar nisso, porque realmente não deu tempo, né, de abordar como eu gostaria de abordar esse assunto, mas a gente começa a ver, né, nossa, me fugiu completamente a palavra aqui, esse comportamento no setor privado. E pode ser que isso comece a aumentar mais, né? Esse comportamento comece a aparecer mais em outros aspectos, em outras pesquisas. E isso é um reflexo do ambiente macroeconômico de desaceleração causado também pela alta da Selic.